Continua complementando a fala da Bárbara, né? Isso aí, Giva. Dar uma boa noite para todo mundo, né? Agradecer a presença de quem está acompanhando e agradecer a Giva, né? A Ana e a Bárbara pela parceria aqui da atividade de hoje, especialmente as integrantes e aos integrantes dos fóruns de cultura, né? Do nosso estado, que é o nosso propósito, né? Fortalecer esse movimento com essa atividade. Então, vamos nessa. Bárbara, obrigado aí pelo início dos trabalhos, né, ter adiantado bastante já o debate. Agora, gente, eu vou para esse terceiro tópico aqui que a gente organizou na apresentação para apresentar os dados que nós sistematizamos na produção desse texto, né, desse capítulo, desse artigo. E aí, Giva, e Ana e Bárbara, se vocês quiserem fazer alguma observação, algum comentário, alguma questão durante, fiquem à vontade, tá? A gente vai conversando. Então, gente, como Bárbara vem dizendo para nós aqui, esse grande desafio, né, de estruturar as políticas públicas de cultura, de efetivar os direitos culturais, tanto para os trabalhadores da cultura, quanto para a população como um todo, né? Então, diante desse grande desafio, somado aos desafios da gestão pública, né, como a Bárbara já trouxe também, relacionados a essas tristes tradições também, né, do patrimonialismo, do clientelismo, do mandonismo e tudo mais, é nesse contexto que o Sistema Nacional de Cultura surge, né, e o Sistema Nacional de Cultura se propõe a superar esses desafios. E na nossa esfera estadual, o Sistema Estadual de Cultura da Paraíba. E aqui a gente vai dar uma olhada, focar um pouco no sistema, né? A gente fez uma análise usando o CPF da cultura, né? Que é como ficou conhecido esses três elementos base do sistema de cultura, né? O conselho, o plano e o fundo, passando bastante também pela secretaria, né? Que é o órgão gestor. Mas achei importante trazer para a nossa conversa aqui essa imagem que tem em um documento do Ministério da Cultura, né, no documento base do SNC, que mostra os 9 elementos, né, do Sistema Estadual de Cultura. Então, é importante que a gente não se limite ao CPF, né? A gente fez essa opção porque, para a dimensão do texto, a gente não teria conta de abordar todos os elementos em um texto só, né? Então fizemos esse recorte, mas a gente considera bastante importante chamar atenção para esses outros elementos, né? Como a Conferência Estadual de Cultura, que houve recentemente, né? A nacional também, comissão intergestores, entre os gestores dos diferentes níveis, Programa Estadual de Formação na área da cultura, Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais. Aqui na Paraíba a gente tem o Cultura na Paraíba, né? A plataforma de mapeamento que tem as suas questões, mas pelo menos já contamos com essa plataforma. Sistemas estaduais setoriais de cultura. Além da secretaria, né, do órgão gestor e do CPF, Conselho, o plano e o Sistema Estadual de Financiamento à Cultura, que tem como principal elemento o Fundo de Incentivo à Cultura. Então, só para refrescar isso, né, é sempre importante, eu considero assim, a gente ter isso vivo, assim, essa estrutura desses sistemas de cultura, porque através desse sistema, né, através das políticas públicas de cultura executadas através desse sistema, que a gente vai ter condição de avançar, né, na efetivação dos nossos direitos culturais. Então, gente, como a Bárbara vinha dizendo, em 2011, a Paraíba, de 2011 para 2012, né? Ali em 2011 a gente começa a contar com a Secretaria Estadual de Cultura, a primeira gestão ali de Chico César, né? Quando houve desmembramento da Secretaria de Educação.
O Sistema Estadual de Cultura só veio ser instituído através de lei em 2014. Eu trouxe aqui um print do Diário Oficial, né, para a gente ver que existe mesmo. É a Lei Estadual 10.325 de 2014. Aqui no artigo 5º, a legislação traz, desculpa, os componentes do Sistema Estadual de Cultura, né, que mais ou menos esses que a gente viu naquela imagem anterior. Então, está aqui a referência da legislação do Sistema Estadual de Cultura. Ali no contexto da formulação, né, da chegada do Sistema Nacional de Cultura na Constituição, ali por 2012, a Paraíba começou a ter suas primeiras adesões de municípios ao Sistema Nacional de Cultura. A gente pode ver que nos 4 anos da gestão do governo Ricardo Coutinho, da gestão Chico César na Secretaria de Cultura, foram feitas 70 adesões. Nos 4 anos seguintes, segundo o governo de Ricardo Coutinho, agora com a gestão de Lau Siqueira na Secult, 24 adesões, né? Período de golpe, a gente observa que refletiu também de extinção do Ministério da Cultura, né? Tentativa de extinção. A gente percebe que refletiu também numa queda, né, desse envolvimento em torno do Sistema Nacional de Cultura, das políticas públicas de cultura. E nos 4 anos seguintes, já no governo João Azevedo, com Damião Ramos à frente da Secult, apenas 12 adesões de municípios paraibanos ao Sistema Nacional de Cultura, totalizando entre 2011 e 2022, né, 106 adesões de municípios. A gente vê que houve entre 2011 e 2014, houve principalmente 2013, né, que houve 49 adesões, então foi um momento que realmente os municípios estavam atentos a isso. Se a gente for comparar esse aspecto das adesões dos municípios aqui no âmbito nordestino, né, na nossa região Nordeste, a gente vê que o Ceará está em primeiro aqui nesse ranking, né, com 89,1% dos seus municípios com adesão ao Sistema Nacional de Cultura. E a Paraíba está aqui na 7ª posição, entre os 9 estados, com 47,5% dos seus municípios, né? Então, dos 223 municípios paraibanos, 106 aderiram até a conclusão do nosso levantamento. Então, temos um caminho, né? Mais da metade, se a gente for tomar por consideração esse indicador aqui, temos mais da metade dos municípios paraibanos para aderirem. Então, é um longo caminho. E agora, gente, a gente vai para o CPF em si, né? Conselho, Plano e Fundo. O Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba, ele... antes disso, uma curiosidade sobre essa legislação da lei que originou a lei estadual, né? Em 2012, depois ali que houve o início das adesões, em 2013 houve a Conferência Estadual de Cultura. E na Conferência Estadual de Cultura de Souza, né, uma das deliberações era que a presidência do Conselho deveria alternar entre poder público e sociedade civil. Meses depois, em 2014, o governo do estado da Paraíba encaminhou para a Assembleia Legislativa uma medida provisória com o objetivo de instituir essa legislação do Sistema Estadual de Cultura. Porém, o texto que está em vigor até hoje diz que a presidência é sempre do poder público, né? Então, a gente já começa a observar um certo desrespeito aos processos democráticos, né? A essas iniciativas de democratização, como as conferências estaduais de cultura, por exemplo. Então, essa legislação foi instituída, está em vigor até hoje, mas, por conta disso, o Conselho permanece com a presidência do Conselho sendo sempre do poder público, né?
Então, o Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba, ele foi instituído por esse decreto aqui, em 2011, no atual formato. Na verdade, a Paraíba conta com o Conselho de Cultura desde 1965, né? Que eram os conselhos de notáveis, sem participação da sociedade civil, de forma mais direta, elegendo seus representantes. E só em 2011, através desse decreto estadual, que houve a mudança de formato do conselho para um formato paritário, né? Com metade dos integrantes do poder público, metade da sociedade civil. E somente em 2016 que o Conselho passou a contar com um regimento interno instituído através de um decreto estadual também. E o Conselho Estadual, né, eu tive a oportunidade de ser representante da sociedade civil da primeira regional entre 2014 e 2016, e observando, né, a trajetória do Conselho, muito ilustrativo para a gente entender as tristes tradições que Albino Rubim traz, né, de ausência, de autoritarismo, de instabilidade. Aqui a gente trouxe também uma tabela com o quantitativo de reuniões do Conselho a cada ano, sabendo que tanto nas diversas legislações que tratam do Conselho, né, tanto o regimento, quanto o decreto, quanto a lei do sistema, diz que obrigatoriamente deve haver uma reunião por mês do Conselho. Então, a gente vê aqui, né, que até hoje nunca houve um ano onde houve as 12 reuniões, né? O que seria correto. Teve um ano aqui que houve 11 reuniões, mas as 12 mesmo ainda não houve. Durante a gestão de Glauco, em 2015, foi um ano que o Conselho estava com reuniões regulares, mas mesmo assim não chegou nesse patamar legal, né, de uma reunião por mês. Isso fica bem ilustrado, a meu ver, essa questão das instabilidades também, né? A gente tem uma instância que deveria ser o principal instância deliberativa, né, do Sistema Estadual de Cultura, mas apresenta um funcionamento instável. E além dessa questão da alternância da presidência, que é algo crucial, né, eu vejo que isso torna a participação da sociedade civil chega a ser infantilizada, sabe? Eu acho que esse é um termo que dá para traduzir o que eu penso, assim. Os representantes da sociedade civil, a sociedade civil não consegue tomar condução da política pública de cultura, da gestão da política pública, de uma gestão compartilhada, né? Mas uma gestão com protagonismo, assim. Então, eu acredito que, além desse ponto crucial da alternância da presidência, também é importante que a gente amadureça a questão do formato do conselho, né? Que isso é um debate que surgiu na Conferência Estadual de Cultura e que a gente pode perceber que realmente é uma necessidade de amadurecimento para que haja uma representação mais efetiva da sociedade civil. Atualmente, o formato do conselho é dividido em 12 regionais e há uma reivindicação dos segmentos, né, para que haja representante da sociedade civil dos segmentos. Então, gente, avançando aqui para esse tópico, para a gente falar um pouco sobre o Plano Estadual de Cultura. O Plano Estadual de Cultura tem um longo percurso, né, que foi iniciado ali em 2012 com a contratação de consultorias, através do Ministério da Cultura e com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2013, houve consulta pública, houve a Conferência Estadual de Cultura de Souza, também em 2013, mas somente em 2017 que o Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba chegou a aprovar uma minuta desse documento, né, do Plano Estadual de Cultura. Eu tinha saído do Conselho em 2016, recebi o convite de prestar esse serviço, de finalizar esse documento para apresentar ao Conselho. Em julho de 2017 foi aprovado. No entanto, a gestão de Lau foi concluída sem que houvesse um envio do projeto de lei do Plano Estadual de Cultura para a Assembleia. Em 2019,
já na gestão de Damião Ramos, houve aprovação de uma nova versão do plano, né, reduzido. O plano, a minuta do Plano Estadual de Cultura aprovado pelo Conselho em 2017 contava com diagnóstico, programas estratégicos, metas e um projeto de lei. Aí, durante a gestão de Damião, esse documento desse documento foi excluído os diagnósticos e foi aproveitado somente o projeto de lei, ao invés de ter uma abrangência de 10 anos, foi reduzida a abrangência para ações de 4 anos, numa pegada mais de ações de governo e não de políticas públicas de Estado, né, como era a pegada anterior, a versão anterior de 2017. E, com isso, em 2022, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um plano com ações para o período de apenas 4 anos, que é essa legislação, a 12.372 de 2022, mesmo com o artigo 24, né, da Lei do Sistema Estadual de Cultura, dizendo expressamente que o Plano Estadual de Cultura é obrigatório para a gestão da política pública de cultura do Estado, deverá ser elaborado com periodicidade mínima decenal e aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, com periodicidade mínima decenal. Houve uma emenda nessa lei do Plano Estadual de Cultura para ampliar a abrangência para 10 anos, mas foi uma emenda feita na Assembleia e as ações e metas continuam restritas a 4 anos, né? Então, o Estado da Paraíba tem um plano estadual de cultura que vai em confronto da própria legislação do sistema estadual de cultura. Essa é uma demanda também estruturante para nós, né? Para o nosso setor, porque é um planejamento a longo prazo, né? É onde devem estar reunidas as metas que vão mobilizar o setor. Então, é muito importante que, a partir da 4ª Conferência Estadual de Cultura, que foi feita esse ano, o governo do Estado, né, a Secretaria de Cultura e o movimento cultural possam avançar no sentido de ter um plano de acordo com a legislação, né, que tenha diagnóstico, que tenha diretrizes e prioridades, objetivos gerais específicos, estratégias, metas mensuráveis, né, porque atualmente o plano não tem metas mensuráveis, isso é básico, né, prazo de execução, resultados e impactos esperados, recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis necessários, mecanismos e fontes de financiamento, indicadores de monitoramento e avaliação. É isso que a gente espera do Plano Estadual de Cultura, e até agora o que a gente pôde observar foi que o atual deixa bastante a desejar. Aqui, rapidamente, gente, para eu não me alongar muito mais, só uma ilustração de 2011 a 2022, da execução do orçamento público da Secult, da execução orçamentária da Secult. Que aqui a gente pode ver que aqui, na primeira coluna tem o ano, na segunda o valor orçado na LOA para a Secult, na terceira o que foi pago. A gente consegue ver aqui, nessas colunas mais à direita, que grande parte da execução orçamentária da Secult vem se concentrando em manutenção, em gestão e manutenção. A gente vendo aqui, essa média 1, ela já vindo para baixo aqui, na média 1, a gente está considerando todos os anos, inclusive da pandemia. E na média 2, a gente está excluindo os anos da pandemia, entendendo que foram anos atípicos, né? Então, a gente pode ver aqui que de 2011 a 2022, entre o que foi pago pela Secult, foi 71% do que foi pago pela Secult foi para a gestão e manutenção. 61% do que foi orçado na LOA para a Secult foi gestão e manutenção. Então, a gente pode ver que, né, que por essa última coluna aqui, que 71%, excluindo os anos da pandemia, do orçamento da Secult, do que foi pago para manutenção e para gestão, o que confirma, né, aquilo que Bárbara apontou do uso da gestão pública para fins patrimoniais, para fins clientelistas, né? A gente vê que não sobra orçamento para a execução das políticas públicas de cultura em si, né? Aqui
se a gente for pegar por essa média 2, vão sobrar 30% do orçamento. Se a gente for pegar a média envolvendo a pandemia, vai sobrar 55%. Então, só uma ilustração do desafio que o Plano Estadual de Cultura tem, né, em termos de execução orçamentária. E caminhando aqui para o fechamento desse meu momento de fala, gente, vamos para o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, né, que é instituído por uma lei estadual, uma lei de 2003, regulamentado por um decreto estadual de 2004, e esse deveria ser o principal mecanismo de fomento à cultura do estado da Paraíba, né? Esse é o entendimento que está expresso na lei do Sistema Estadual de Cultura. No entanto, a gente sabe que o fundo vem tendo um funcionamento muito irregular, trágico mesmo para o setor. Aqui a gente fez um levantamento da execução orçamentária, né? Tanto do que o que seria a previsão legal, o orçamento, né, que é colocado todos os anos na LOA, e o que é executado pelo FIC. Aqui nós dividimos por governo também, para a gente poder observar dessa forma. E o que a gente vê é que, como todos nós sabemos, né, desde 2014 não são lançados editais do FIC. De 2003, né, 2004 para cá, foram lançados 10 milhões de reais pelo FIC, né? Assim, em quase 20 anos, 10 milhões de reais lançados em editais pelo FIC. Foram pagos, nesse período todo, 9 milhões e 500 mil reais pelo FIC. O que a gente conseguiu registrar aqui foi o lançamento de um edital de 3 milhões no governo Ricardo Coutinho, durante a gestão de Chico César, em 2012. Em 2014, tivemos o lançamento do último edital, né? Quando houve problema no convênio com a Funarte. E de lá para cá, a gente vem encarando essa realidade de não ter fomento à cultura com recurso próprio aqui na Paraíba. Esses dados, gente, dá para a gente desenvolver outras análises aqui. Eu estou apresentando mais rapidamente para a gente poder conversar daqui a pouco, mais à vontade, tá? Esses dados dessa tabela se transformaram nesse gráfico aqui, né? Que é um gráfico que aqui essa linha mais escura em cima seria o teto, né? O Fundo de Incentivo à Cultura, a legislação do FIC diz que entre 0,25% e 0,5% do orçamento próprio do Estado deveriam ir para os editais do FIC, devem ir. Então, essa linha escura mais em cima seria um teto, essa mais embaixo aqui com o triângulo seria o piso, e aqui embaixo essas marcações são as execuções orçamentárias, né? É o que está sendo tragicamente conhecido, esse gráfico, como o gráfico do teto, piso e esgoto, que é o patamar da execução orçamentária do FIC atualmente, né? Subterrânea. Então, a gente espera que esse ano o FIC seja reativado, né? Eu ouvi numa reunião do Conselho o atual secretário se comprometendo em executar os recursos da Política Nacional Aldir Blanc via Fundo de Incentivo à Cultura, Bárbara. Então, eu acho que a gente tenha, talvez não com recursos próprios, se a gente for se basear pela disposição do governo do Estado em destinar recursos próprios para o FIC, né? Mas, pelo menos, a execução dos recursos federais serem feitas pelo Fundo Público de Cultura do Estado, talvez a gente veja isso esse ano. Já temos um edital lançado, Paraíba Junina, dê uma olhada lá e consta que realmente a execução vai ser pelo FIC, né? Então, esperamos que os demais sejam também e que o governo do Estado destine recursos próprios, né? Aí, para concluir, gente, vou só ler esse trechinho aqui do nosso texto, que diz assim, que embora entre 2004 e 2022 a arrecadação geral do Estado da Paraíba tenha passado de aproximadamente 1,2 bilhões de reais para cerca de
7,8 bilhões, aumentando mais de 6 vezes. Os valores orçados e executados via FIC mantêm um baixíssimo patamar e até hoje nunca atingiram o percentual mínimo estabelecido na legislação, acumulando uma defasagem de fomento e financiamento do setor cultural paraibano que vai de 198 milhões a 397 milhões de reais, se considerarmos, respectivamente, o piso de 0,5% e o teto de 0,50% do orçamento próprio do Estado. Então, só para a gente ter uma dimensão do tamanho da dívida histórica que o governo do Estado tem com o setor cultural, né? A gente vem encarando essa realidade. Aqui, gente, eu encerro esse tópico sobre o Sistema Estadual de Cultura da Paraíba. A gente tem ainda um último tópico, né? Sobre umas considerações finais aqui para a gente continuar conversando com a Ana Isaura e com o Giva. Beleza? Vou passar para a Bárbara, gente, para ela fazer as considerações finais dela, depois eu volto com mais uma palavrinha e aí a gente segue com a Ana. Tá certo assim? Oi. Então, isso, eu acho que eu já fiz minhas considerações finais na minha própria fala, né? Assim, acho que também aproveitar um pouco esse espaço para falar também sobre a importância da gente criar um mercado de formação para os produtores culturais, né? Porque acho que o que pode também, além do papel da gestão pública, né, melhorar o nosso setor aqui na Paraíba, com certeza a vontade política dos gestores colaboraria e colabora muito para isso. Mas eu acho que precisamos também reforçar a importância da criação de uma formação em produção cultural, né? Tanto universitária, né, de ensino superior, tanto nas universidades, né, públicas, quanto nos institutos federais, porque eu acho que isso fortalece bastante a cadeia produtiva, porque muitas vezes o mercado necessita muito de pessoas capacitadas e a gente não tem realmente os quadros com essa capacitação, e a gente pode gerar, ao mesmo tempo, né, turmas e um debate a longo prazo sobre a importância realmente de pagar, né, um valor justo para os trabalhadores da cultura, ter uma tabela fixa, ter uma conversa sobre isso que não seja uma interpretação de que cultura não é trabalho. Então, é isso. Acho que as minhas considerações é que a gente possa realmente fortalecer esses processos participativos que estão acontecendo em nível federal e que tem tudo para que as gestões estaduais levem isso para frente, considerando o contexto da Paraíba, né? Seria importantíssimo a gente retomar o FIC, né? E seria importantíssimo a gente discutir um conselho mais democrático, a gente renovar, né, esses decretos, a gente construir uma nova era, né? Eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem aí um secretário agora, né, que vem dialogando bastante com o conceito, com o MINC nacional, né, com inúmeros setores, assim, e acho que dá para a gente construir isso e dá para a gente realmente tentar construir aí um momento diferente na política cultural da Paraíba. Vamos ter esperança. Massa, Bárbara. Aproveitando, né? A ideia é essa mesmo, né? Disponibilizar esses dados, né, Bárbara? Esse trabalho que a gente fez de sistematização, de análise, de pesquisa, para que o setor se empodere desses dados, desses indicadores também, para
construir as políticas públicas e tudo mais, para que a gente possa fortalecer o nosso setor, né, as condições de trabalho, do trabalho cultural como um todo. E aí, gente, para finalizar aqui, sem me alongar muito, só trouxe mais 2 dados, assim, que eu acho que ilustram o final dessa história, né? Assim, depois disso tudo que a gente abordou aqui, da trajetória, tanto da gestão pública como um todo, das políticas culturais, quanto dos elementos do Sistema Estadual de Cultura, qual o resultado disso, né? Esses dados acabaram ficando fora do nosso texto, mas conversando com Bárbara, a gente achou que valia a pena trazer até para continuar o debate, né? Porque esses dados geram várias possíveis análises, né? A gente fez uma, é possível que existam várias outras análises. Então, para continuar contribuindo com isso, trouxemos esses 2 dados aqui. Esse que está à direita aliás, esse que está à esquerda vem do mapeamento da indústria criativa no Brasil, que é feito pela Firjan, né, a federação lá do Rio de Janeiro, da indústria. E aí diz que, de acordo com os dados desse mapeamento da indústria criativa, publicados pela Firjan, o estado da Paraíba conta com a maior participação proporcional de profissionais de cultura na indústria criativa estadual, em comparação com os demais estados do Brasil. Aí isso é um trecho do relatório lá, né? Em geral, nos estados do Nordeste e Norte, a área de cultura tem uma maior participação no total de vínculos criativos dentro de cada estado. Na Paraíba, os vínculos criativos de cultura representam 13,6% do total de vínculos criativos. Em São Paulo, o estado com menor participação relativa, essa taxa é de 5,2%. E aí mais um dado da Firjan também, né? É que, paradoxalmente, a meu ver, a Paraíba é o 24º ou 4º pior estado em relação à remuneração média da indústria criativa nacional. E em relação às despesas do ano 2018, o estado que menos investe em cultura no país, quando considerado o gasto per capita, de acordo com o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, que aí é essa imagem aqui, né? Setinha vermelha aqui embaixo está apontando para nosso estado, nesse levantamento aqui de gasto per capita. Dá para ver aqui despesa em milhões, né? O percentual da cultura na despesa local. Paraíba está sempre aqui, né? Na parte de baixo desses rankings. E a nossa esperança é que a gente possa reverter, né? Porque a gente está no estado que tem a maior quantidade de pessoas envolvidas com cultura, não é só a gente for comparar com os outros estados. Conhecemos a riqueza cultural do nosso estado. Assim, né? Já, né, fomos ensinados por muitos mestres, muitas mestras, o potencial que a cultura tem para desenvolver o estado, né? E a gente ainda se depara com esse tipo de realidade muito difícil de ver, né? Assim, quando a gente vê, né, um gráfico desse, a gente fala, caramba, fomos premiados mesmo, né? Como é isso? E assim, aí, gente, para concluir mesmo, para passar para a Ana, só repetir uma reflexão que a gente já vem fazendo em outros espaços, que é o seguinte: nós, trabalhadores da cultura, a gente efetiva os direitos culturais, né? Assim, e aí, como a gente não tem recursos garantidos, a gente fica trabalhando, às vezes, sem recursos, a maioria das vezes de forma precarizada aqui na Paraíba. Ou o campo da educação tem recursos constitucionalmente assegurados, né? O campo da saúde também tem um piso mínimo legal em recursos assegurados. Eu acho que a gente, no campo da cultura, precisa avançar com isso também. Mas, para não me alongar mais, vou encerrando por aqui. Obrigado pela paciência. Desculpem aí se eu me alonguei demais. Obrigado, Gabriel. Para a gente não